E aí, galera, boa noite. Boa noite a todos. Já entrei um pouquinho antes, esperar algumas pessoas entrarem. E aí, Sher? E aí, Wander? Dá pra me ouvir bem? Tô te ouvindo. Deixa eu colocar o outro fone também. Agora melhorou. Esperar uma galera entrar aí. Fechou? Sem problema. 8 horas, né? Pessoal, aproveitando o gancho, quem já tá aí, depois quem for assistir depois. Semana que vem também tem uma live aqui sobre a grande tribulação. Há Olha aí. bastante, há bastante debate sobre isso. Mas eu vejo o quanto é atual pelo fato, né, não sei se o Fer ouve, né? Mas a guerra, a pandemia, opa, Jesus já tá virando a maçaneta. Normal, cara. E o que mais ouve é isso. E quem for participar assim, queria deixar a deixa. Aqui a Catarina me dando. Deixa aqui a deixa de ler Mateus 24, versículo 15 ao 28. Isso. E tem Marcos também, 13, 14 ao 24, Lucas 21 ao 20, 23, mas para estar bem contextualizado, já falando da leitura, né? Vamos ler, não só ouvir sobre o assunto, mas vamos ler. E eu acho que a próxima live, já dando uma intimada no Fer, que eu acho que a gente for gravar e ajudam muito sobre o saber interpretar bem o texto, né? Saber Sim, ler sim. bem, né? Compreender a língua portuguesa, enfim, ajuda bastante, ainda mais em muitas doutrinas falsas, é muito criado em cima de falsas interpretações do texto, ou modo errado de ler, né? Não Uhum. respeitar ponto, vírgula. Muitas vezes até Então, um erro inocente, né, cara? sim, Mas por falta de interpretar, acontece isso.
É algo muito interessante. No começo da minha caminhada cristã, quando você vê Atos 2, né? Que aí fala que o Espírito Santo vem como um vento e tal. Mas quando você vai ler, fala um barulho como de um vento. Não fala que Sim, ele veio sim, como um vento. Um sim. barulho como de um vento. Eu falei, mudou. São coisas pequenas, né? Por exemplo, a gente estava no seminário aqui em casa e a gente estava lendo o Êxodo 32, naquele momento que eles retiram o ouro da orelha das mulheres, enfim, junta todo o ouro ali de Israel para que pudesse montar uma estátua ali de um touro, né? De um bezerro, aliás. E aí todo mundo pensa que eles estão trocando a adoração de Deus por esse bezerro, né? Mas na verdade o texto está falando que eles estavam adorando o Senhor. Então, tipo assim, o problema é que eles não trocaram o Deus. Na verdade, eles estavam fazendo a adoração de maneira errada, porque quando eles falam que estavam adorando ao Senhor, a palavra Senhor está em maiúscula. Na verdade, é o nome Yahvé, né? Então, as pessoas, não é que eles trocaram Deus, mas eles colocaram a forma errada de cultuar Deus, colocando Deus dentro dos parâmetros ali de uma estátua, de uma imagem, né? Então, Deus já havia dito que não cabia dentro daquilo, né? Que ele é bem maior que aquilo lá. Então, é só Caraca. realmente uma interpretação. Ler um pouquinho com mais de cautela, né? É normal. Isso acontece com bastante gente. Lê muito rápido, né? Ou ouve muita coisa e acaba não lendo, e isso acontece. Uma interpretação um pouquinho equivocada, muitas vezes. Livros também, Fer. Talvez você acha que acontece a gente ler algum livro, alguma ideia de algum autor e a gente interpretá-la errado por causa de uma má leitura? Sim, sim. É porque já vamos então já começar dentro do tema, né? A questão da leitura e da má interpretação depende muito da questão do acervo que aquele autor tem. Muitas vezes ele tem palavras próprias, significado próprio, que Da hora. você não consegue compreender, né? Por exemplo, se você for falar sobre esclarecimento, para a gente é muito fácil, talvez clarear alguma coisa, né, esclarecer alguma coisa, mas para, por exemplo, Kant já é diferente, né? Se você for falar sobre espírito, né, talvez essa entidade, essa coisa imaterial, mas já para Hegel já é outra coisa. Então, saber o que o autor diz e o termo que ele usa é de extrema importância para poder compreender o texto. E é isso que geralmente as pessoas acabam confundindo, né? Por exemplo, Paulo, muitas vezes, né? O que significa salvação para Paulo? Você não pode confundir que Paulo foi um dos apóstolos ali que estavam andando com Cristo em vida. Você não pode pensar que ele é Lucas, né? As pessoas confundem muito, né? Então, Legal. você tem que entender ali as palavras e o contexto de cada autor. Até uma técnica muito utilizada quando você vai abrir um texto aí, alguma coisa assim, é você saber quem é o autor, né? Quem é o autor, qual que é o contexto social dele, onde ele nasceu, onde ele escreveu aquela carta, para quem ele escreveu, coisas do próprio contexto e também do próprio autor para definir muita coisa. Se você for pensar, por exemplo, em Paulo, Paulo era um cara de 3 mundos, né? Grego, romano e judaico, né? Ele era realmente um judeu da gema, mas a criação dele, toda a estrutura intelectual dele também você pode citar muita coisa da Grécia, né? Então você tem um Paulo aí andando por 3 mundos e você só está pensando que ele é só simplesmente uma pessoa que entende um pouco de filosofia grega, né? Então tem que realmente entender ali Legal, o contexto. bacana. E aí, Aguinaldo, beleza? Obrigado aí por participar. A minha Agradecendo a cada família um também, que cara. Parece que minha família tá em peso aí entrou. também, cara. Tá em peso, tá em peso. Isso é importante, é legal, bacana. 8 horas. Começar, Fer? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Desde já, novamente agradecendo por cada um que está participando com a gente aqui. Quero agradecer o Fer pela disponibilidade. Já mandei mensagem para ele e falei, fechou, na outra semana. Porque às vezes eu converso com as pessoas, 3 semanas antes, e o Fer falou, não,
fechou, próxima semana, só veio o dia, então valeu, Fer, por essa disponibilidade. Eu sei que nesse assunto você é um dos caras que estão estudando, atuais, sempre me ensinou muito, né? Às vezes até de forma inconsciente, mas você me ensina bastante a ler melhor, até vezes de estar lendo errado muitas coisas, às vezes alguma coisa que você fala lá para mim, fala, peraí, vamos por aqui. Então, é bem proposital por eu te chamar. Faz tempo que eu queria gravar uma live sobre leitura, sobre o hábito de leitura, a importância de ler. Eu quero desmistificar algumas coisas, porque as pessoas acham que a gente saiu do útero da nossa mãe já com um livro, né, do Kant, né, e não, né, eu quero um pouco que você mostre essa realidade, né, para as pessoas, também posso falar um pouco, mas obrigado por cada um que está aqui. Eu sei que cada um que está aqui pode ser ou quer ser um leitor assíduo. Um cara, quando fala de leitor assíduo, não fala uma pessoa que lê 100 livros por ano. Fala, uau! Mas sim, às vezes, uma pessoa que lê 30 e absorve bem melhor que ele que leu 100. Então, não ler só por ler, porque eu já li muitos livros e, velho, eu vou absorver 10% dos livros. Não sei, pode ser o problema do tema, pode ser o estilo do autor, pode ser. Mas eu sei que ainda leio muito mal alguns autores, algumas literaturas, né? Até a Bíblia em si, algumas partes leio mal. Então a leitura ela faz parte da vida do ser humano, né? Uma forma de comunicação. Então praticamente tudo que a gente faz envolve leitura, né? A gente está em casa, a gente precisa ler. A gente está no nosso trabalho, a gente precisa ler. É uma condição quase primordial para você fazer algo na vida, né? Então, a leitura é algo que o ser humano desenvolveu como comunicação, né? E primordialmente Deus, não só sobre leitura, escritura, mas também verbal. Então, vemos que a leitura é uma das formas de se comunicar, né? Eu já vi caras falando que quando você está lendo o autor, você está ali conversando com ele, né? Muitos autores não morrem porque suas obras estão ali. Uhum. Então é incrível quando você lê e fala, caraca, e verdade, às vezes eu estou lendo, algumas vezes falo, nossa, parece que eu estou conversando mesmo com o cara, às vezes eu já estou discutindo a ideia ali comigo, com o cara mesmo ali no livro. Então, Fer, eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? Quem é você, como que desenvolveu esse hábito de leitura na sua vida, se realmente você já saiu lendo da barriga da sua mãe ou não, o que te instigou, e eu queria que você também desse já de antemão algumas dicas para conseguirmos pegar o embalo desse hábito de leitura, e mais para frente faço mais algumas perguntas. Fica à vontade, Fer. Obrigado. Bom, acho que bastante gente me conhece, porque quase todos são da minha família, mas isso aí para gerações futuras aí, ou que vai estar gravado. Meu nome é Fernando, né? Fernando Rodrigues. Bom, eu sou formado em análise de sistemas, né? E também pós-graduado nessa área, mas sempre gostei da parte da área de humana. Sempre gostei. Eu percebi isso, que eu gostava da área de humanas há mais ou menos em 2000, relembrei na verdade, né? Isso em 2012 ou 13, quando chegou para mim um livro chamado A Teologia dos Reformadores, agora acho que é do Timothy George, se não me engano, né? Da Vida Nova. E eu comecei a ler aquele livro interessado em saber um pouco sobre a Reforma Protestante, porque quem era Calvino, quem era Lutero, ou quem foi Menos Simons, todos esses nomes aí, até anterior mesmo à própria Reforma, né? E aí eu queria saber quem eram essas pessoas, por algumas coisas que eu não estava tão contente dentro daquele círculo ali religioso que eu estava. E aí eu comecei a ler esse livro e parece que o Lutero concordava com as minhas teses, né? O Lutero concordava comigo, o Menos Simons também. Aí quando eu cheguei no João Calvino, eu falei, poxa, cara, né?
e aquele cara ali tem tudo a ver comigo, tal, tudo mais. No final, na verdade, eu comecei a ter o gosto da leitura naquele momento. E então eu pude fazer o meu seminário, né, no seminário Charles Spurgeon. Deus me deu a bênção de conseguir também uma pós-graduação em teologia bíblica, um pouco de ênfase em exegese, né? E teve também a questão de uns 2, 3 anos atrás, comecei a fazer a minha segunda graduação, que é em filosofia. Então, a gente trilha isso, assim, não foi do nada, eu não nasci da barriga da minha mãe já com um livro, mas a gente começa a pegar essa boa paixão, né, pela leitura, que essa paixão vai virando amor depois. Então, você já começa, como o amor é uma coisa um pouco mais mantida ali, não tem seus altos e baixos, né, geralmente mantida numa linha só, aí você começa, então, a degustar realmente algumas leituras. E aí foi que quando eu realmente gostei da leitura, né? Então, a partir de acho que 2013 para cá, foi livros relacionados principalmente à teologia, né? Que até hoje ainda eu tenho bastante, né? Aí atrás dá para verificar alguns. E também comecei há uns 3 anos de filosofia, outra coisa também que eu gosto. Então isso começou a criar um hábito, né, a criar uma necessidade, muitas vezes, né, você cria esse hábito, o hábito ele cria essa necessidade. Então muitas vezes você está querendo saber sobre um assunto, você acaba lendo, e aí no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu decidi, por gostar tanto de ler, aprender a ler novamente. E aí, como ler? Então aí eu desde o ano passado, acho que agosto do ano passado, eu resolvi fazer só essa questão de como ler, de como absorver uma técnica correta de leitura, de anotação, de criação de hábito. Então foi basicamente isso. Não nasci da barriga da mãe lendo, e a partir praticamente do seminário eu comecei a desenvolver esse hábito de leitura, né? Então acho que foi isso. Bacana, Fer. Então, vemos que a leitura, às vezes, ela vai aparecendo na nossa vida de forma até inconsciente. No meu caso também, foi até uma forma de necessidade, né? Porque Exato. Todo mundo conversa comigo, fala, caramba, você lê, né? Caraca, tal. É quando eu contar minha história, que eu não gostava de leitura na escola, eu não gostava de ler. Exato. Né? Eu não gostava de escrever e tal, falava, mas olha o que aconteceu. Aí a gente vê a graça pura de Deus. Mas a teologia não tem como. Eu vejo você falar assim, eu não gosto de ler, mas vou cursar teologia. Vou dar risada. Não vai. E até uma coisa que você citou é interessante, muitas vezes na escola, os professores aí, muitas vezes com uma intenção até boa, nos dá livro para ler que talvez não esteja relacionado à nossa idade ali de leitor. Eu lembro eu lembro que dava para mim o Curtiço, né? O Quincas Borbas, poxa, eu não ia conseguir ler aquilo lá, levando em consideração tudo que tinha. Mas eu lembro que eu li um livro até hoje, era Montanha Encantada e Escaravelho do Diabo, das coleções Vagalume, né? Então eu tenho ainda algumas recordações das imagens. Por quê? Porque o professor certo entendeu a idade que eu tinha e deu o livro certo. Entende? Legal. Então, muitas vezes a gente não é estimulado na infância porque o livro certo não foi dado. Já é dito em algum momento que não existe a pessoa que não sabe ler. Existe a pessoa que não encontrou o livro correto ainda para o gosto dela, né? Então, muitas vezes você talvez não goste de teologia, mas goste talvez de livros mais técnicos, né? Livros mais de autoajuda ou de autoconhecimento. Então, esses livros também eles proporcionam outras vantagens para você também, né? Então, principalmente a de ler, né? Bacana, Fer. Fer, qual que é a importância de se ter um hábito de leitura? Ela é necessária para todos nós ou não? Ou ela é uma capacidade só para alguns de alto calão aí? Porque eu sempre olhava quem lia muito eram pessoas com mais capital, né, com mais cultura e tal. E hoje parece que eu sou olhado dessa forma, apesar de não ter tanto capital quanto as pessoas que eu admirava. Mas hoje parece que, não sei se você tem essa sensação, mas as pessoas olham e falam, o cara lê, é muito culto, e as pessoas nem querem se aproximar para conversar, porque acham que a gente é
né, uma enciclopédia ambulante. E não é isso. Né? A leitura não nos torna diferente do outro. Mas o que você pode falar um pouco sobre nós? É como criar esse hábito, se ele é importante, né? Se sim, como criar esse hábito e por onde começar? Tá, então eu vou só inverter a ordem, mas eu vou tentar responder as duas perguntas. Tá. O hábito, a leitura é de extrema importância. Isso é óbvio, até porque a forma de você expressa por código, que é o código da fala. E a fala, para ser interpretada, ou aumentada, um arcabouço literário maior de como falar, de como se expressar, você consegue lendo livro ou lendo notícias, enfim. Observe que muitas vezes a gente usa uma palavra, por exemplo, a gente usa um palavrão só para expressar uma raiva que você passou no momento. Sendo que você tem um dicionário ali, muitas vezes no seu celular, que você poderia expressar aquele momento através de uma palavra que você poderia procurar no dicionário. Então não tem motivo de você falar, por exemplo, palavrão, né? Então você consegue, muitas vezes, demonstrar tudo aquilo que você está pensando por uma palavra. E aquela palavra foi talvez aquela leitura que você fez aquela semana. Então, as suas expressões, não só a expressão na fala, mas também na escrita. Eu não consigo desassociar leitura com escrita, né? Ambas andam juntas. E isso aí, a todos os livros que eu pude ler sobre questão de hábito de leitura, eles nunca separaram isso, né? Mesmo na era digital, ele fala que o terceiro passo é você colocar ali o que você aprendeu na digitação. O primeiro é você falar aquilo que você está lendo. Segundo, você escrever aquilo que você está lendo. E terceiro, você colocar isso de uma forma que você não vai perder, por exemplo, no mundo digital. Tá? Mas você, então, necessita realmente da leitura. A leitura, então, ela te faz mais crítico e, ao mesmo tempo, mais esperançoso e realista. No que eu digo? Por exemplo, alguma pessoa fala para você sobre tal assunto, política. Quando você lê um livro sobre política, nós estamos lendo no grupo que nós temos da ABC2 aqui, aquele Visões e Ilusões Políticas, do Coises, né? David Coises. Então, quando a pessoa fala assim, o que é socialismo, o que é liberalismo, ou o que é nacionalismo, talvez antes da gente sentar e ler esse livro, nós tínhamos uma opinião. Depois que nós lemos esse livro, falamos assim, olha, minha opinião não é tanto como aquela que eu tinha no início, ou aquela que eu tinha no início ela foi reforçada. Por quê? Porque você entendeu dentro de um autor, dentro daquele livro, que tinha mais coisas para ser pegada como informação e para que essa informação vire conhecimento. Então, beleza. Então, extremamente necessário, né? Agora a questão do hábito. O hábito, você cria ele, cara. Não tem outra forma. É igual a academia. Você muitas vezes não tem vontade nenhuma de ir para academia. Como eu sou muito calorento, graças ao bom Deus, onde eu faço a academia tem ar-condicionado, mas eu que me empolgo a ir para lá. Mas se não, talvez eu não iria, entende? Então talvez eu não iria, porque eu sou muito calorento, então eu vou chegar lá, eu vou me sentir que eu estou todo suado, então eu não sei, isso é o estímulo que foi retirado. Então, o que eu preciso saber? Tem um livro chamado O Poder do Hábito, que agora eu esqueci o nome do autor. Mas é um livro amarelo, e ele fala que o hábito basicamente tem 3 pilares ali, que é o estímulo, né, a recompensa e o próprio hábito em si. Então, por exemplo, se eu quero ir para a academia às 6 horas da manhã, então eu coloco o relógio para ser despertado, para despertar na sala e eu no quarto, porque eu vou ter um estímulo que é levantar, ir lá, tirar o despertador desse celular, já deixo a roupa perto, da roupa de academia perto da cama, então já visto, e isso é a minha motivação, certo? Lá na academia eu crio o meu hábito, só que entre a motivação e o hábito, eu tenho a recompensa, que a recompensa é pensar que eu talvez vou emagrecer alguns quilos, eu vou ficar em forma um pouquinho mais rápido, ou eu posso comer aquele lanche no final da noite, né? Isso mesmo, Charles Duhigg, né? Que é a Francine, minha prima, comentou o nome dele. Então você tem essa recompensa. Isso também é convertido também para a leitura. Então, o que você quer alcançar com a leitura? Qual é o seu objetivo?
né? A pergunta, então, muitas vezes, não é como ler, mas é o porquê que nós lemos, né? Então, por exemplo, você lê por entretenimento, tá? Você lê para, sei lá, descansar a mente, levar a sua mente em outros lugares, tipo livro de romance, de ficção, livro de poesia. Não, eu já leio para informação. O que é? Para eu poder me informar como está o meu dia, um jornal, um blog, os sites, mesmo que hoje aí está bem complicada a notícia ser verdadeira, mas enfim, você consegue ali mesclar alguma coisa ou outra e pegar aquilo para você. Ou você lê para aquisição de conhecimento, né? Então, você lê para que você aumente a sua inteligência, aumente a sua sabedoria, né? Que é um pouco já diferente da informação, do conhecimento, da inteligência e a própria sabedoria. Então, por que você lê? Então, se isso aí te empolga, essa é a sua deixa. Agora, tenha livros em tudo quanto é lugar. Banheiro, na cama, na sala. Tire o que são as distrações. Muitas vezes a gente não consegue ficar 5 minutos concentrado num livro, mas fica 20, 30 minutos concentrado no Netflix, né? Ou numa série, ou no celular mesmo, né? Então, mudar alguns hábitos, né? Esses são os mais difíceis, tá? Não vou falar que é fácil, não. A grande questão aí é a insistência. Então, pense no estímulo, o que você quer, né? Para que você lê. Pense na recompensa, que a recompensa talvez você vai ser mais entendido do assunto, você vai conseguir falar com as outras pessoas com mais propriedade, e é interessante que é o inverso, né? Quando você lê muito, você fica mais quieto do que falar, é bem inverso, mas enfim, você vai ficar mais quieto com propriedade, né? Então, mas você tem essas recompensas, então pense nesses 3 pilares, o estímulo, a recompensa e a criação do hábito. Se você me permite, eu vou contar uma coisa que eu pessoalmente faço. Como eu disse no início, eu não sei por qual motivo, acho que eu vou sofrer muito quando eu entrar na andropausa, mas eu sou muito calorento. Então, o que eu faço? Para mim, o melhor horário é de manhã. Então, eu acostumei, tá? Minha esposa aqui no chat, aí, no chat que não deixa eu mentir sozinho, né? Eu acostumei a acordar cedo, bem cedo, assim, 4:30 da manhã, mais ou menos. Então levanto, já faço o meu café, jogo água no rosto, escovo os dentes e já parto para a leitura. Por quê? Porque é o único momento que eu consigo abrir a porta de casa, tá tudo quieto, tá um ventinho fresco, eu gosto até mesmo nos dias mais frios colocar uma blusa de frio e eu me sinto melhor com esse clima. Então, eu acostumei de manhã. Agora, pedir para eu ler, por exemplo, e ter uma leitura concentrada à noite, só por exemplo, com Kindle, né? Com a leitura digital, porque ele tem LED. E eu já não tenho tanta concentração à noite. Então, o meu estímulo, além do dia ficar mais fresco, é a minha própria concentração. Eu sei que a concentração no livro eu tenho mais pela manhã. Até porque o dia, a partir das 8 eu estou trabalhando, vai até às 6. Imagina, você fica das 8 às 6 em frente ao computador, resolvendo outras situações. Aí você manter o foco ali é bem difícil. Então, arranje um momento ali que você consiga desenvolver esse hábito. Fer, tem uma pergunta aqui para nós. Pode fazer. Mandem perguntas. A Aguinaldo perguntou aqui, ó, quantas horas de leitura vocês praticam por dia? Tá, eu posso responder ou você responde? Pode começar. Tá. Pode começar. O Aguinaldo? Isso. Então, Aguinaldo, esqueça isso, tá? Esqueça isso. O que você precisa saber é ler. Ler, o tempo é uma coisa bem relativa. O que eu quero mostrar por isso? O Einstein já mostrava isso, né? Mas não era na teoria do Einstein, não. Eu quero falar para você o seguinte. Por exemplo, você pode ler 15 minutos do seu dia. Só que você leu 15 minutos com qualidade. É melhor do que eu ler 2 horas sem qualidade alguma. Existe uma média, inclusive até uma técnica chamada Pomodoro, que essa técnica diz que você consegue se concentrar entre 15 a 25 minutos. E desses 25 minutos você tem 5 minutos de pausa. Então são 3 ciclos de 25 minutos, olha isso. 25 minutos, 5 minutos de pausa. 25 minutos, 5 minutos de pausa.
25 minutos e nessa terceira pausa você para 15 minutos. E é o tempo que você vai se dedicar a uma leitura, por exemplo, tá? Então, esse 25 minutos é uma média. Você pode talvez se concentrar em 15 minutos. E se você consegue concentrar em 15 minutos, leia por 15 minutos. Só que qual que é, assim como o exemplo da academia, para você desenvolver seu músculo, você precisa forçar, né? Você precisa forçar mais o peso, colocar mais peso no supino, enfim, puxar mais peso nas pernas, enfim. Você, para aumentar o músculo, precisa disso. E para você desenvolver essa atenção, né, essa concentração, você vai aumentando. Existe o celular, você coloca 15 minutos lá para despertar, certo? Então você tem 15 minutos de concentração e ele vai apitar, você volta para o que você estava fazendo anteriormente. E aí, você aumenta. Conseguiu 15 minutos não é problema para você? Coloca mais 2 minutos, vai para 17 minutos. Vai aumentando, né? Isso eu comecei com, mais uma vez, tá? Só exemplo, tá? Título de exemplo. Eu comecei com 20 minutos de concentrado e essa semana eu consegui bater 55 minutos concentrado. Só que o problema é, se você pensa em concentração, logo você já não está tão concentrado, porque você tem um livro na sua frente. Então é meio paradoxal. Então, mas pensa dessa forma, eu consigo até quanto? Vai até quanto? Um dia que você tiver com todo o clima favorável e tudo mais, desliga o celular. Deixa passar 15 minutos. Mais de 15 minutos. Você vai ver que você está lendo 20 com qualidade. Tem toda uma técnica, tá? Não é simplesmente assim, mas você vai começar a ler com mais qualidade. Esse é o primeiro passo. Ler com qualidade. Eu já tive uma experiência, eu faço 2 tipos de leitura, né? Eu faço uma leitura no almoço e depois à noite faço uma leitura mais estudiosa, por assim dizer. Uma leitura que eu vou anotar, uma leitura que eu vou marcar, uma leitura que eu vou colocar post-it, marcar no post-it, mas a do serviço é apenas uma leitura e normalmente eu pego livros mais leves, né, para ler, que eu não preciso. Às vezes eu estou lendo o livro e já quero levar embora. Mas já teve acontecido que no serviço tipo, eu leio uns 30 minutos. Aqui em casa eu leio 1 hora, 2 horas. E eu absorver muito mais nos 30 minutos do que nas 2 horas em casa. Sim, é muito real o que o Pedro está falando. Mano, mas na sua casa você não lê para estudo? Eu leio, mas eu absorvi mais uns 30 minutos. E depende muito da leitura, né, Wando? Por exemplo, leitura de filosofia, por exemplo, vamos pegar o Alvin Plantinga. Quando você vai ler o Alvin Plantinga, que é um cara extremamente difícil de leitura. Então aí não é errado você ficar 1, 2 dias ou várias horas em um capítulo só, cara. Não é porque ele é muito profundo. Então, se estou falando dentro da área de filosofia, né? Principalmente a filosofia dele, que é um pouco mais difícil, que é a filosofia analítica, você investe muito tempo na leitura. E não é vergonhoso. Eu falei assim, eu li 2 páginas em 1 semana. Por quê? Porque eu preciso entender. E ele tem uns termos próprios também, que você tem que ir atrás e tudo mais. Então, a ideia ali, como que eu falei, né, é a questão da qualidade. Muitas vezes 2 horas não foi com tanta qualidade quanto 30 minutos na hora do almoço. Por exemplo, faz 2 meses que eu não termino nenhum livro. Aí você fala, nossa, Ivan, mas você está enrolando e tal. Não é, porque eu estou lendo a sistemática do Boyce, né, e ele tem uma linguagem já um pouco mais antiga, até o senhor vai saber, porque os caras que ele tem como base é o Turrentine e o Charles Hodge, então ele cita muito esses caras. Então, cara, ele pega algum... em latim? Porque o Charles Hodge faz isso, né? Aí ele explica alguma coisa, quando tá no ápice da coisa, ele fala assim, como diria tal pessoa. Aí ele descreve em latim. Obrigado. O que eu vou fazer com isso agora? Eu não entendi nada que ele vai falar, né? Mas enfim, se ele não citar em latim, já vai ter ganhar um ponto já. E o Boyce, ele vem como introdução aos pilares da fé, mas daqui não é uma introdução sistemática, aqui é na China. E tipo assim, eu estou 1/3 da sistemática, já faz 2 meses. Então, às vezes, tipo, é o que o Fer falou, você desconstrói, tipo, nós precisamos ler 100 livros no ano, preciso ler 50. Não, calma. E no serviço, não contente, eu acabei pegando a introdução sistemática do Millard. E também não posso ler correndo. Eu tenho que ler, apesar dele... Eu não acho a linguagem dele tão difícil quanto a do Boyce. Né?
Mas eu entendi, o Boyce, ele me instigou, algo que o Fermi falou muito, ele me instigou a ler o Torrentino e ler o Charles Hodge. Então são as próximas sistemáticas que eu vou comprar, porque eu sei que eu vou entendê-lo melhor. Exato. Opa! Exato. Apesar dele citar bastante... Isso é um ponto interessante para a gente citar. Que quando eu falei de definir o que você lê, é saber quem são as referências dos seus autores prediletos, por exemplo. Apesar que, dependendo o Sertilanges lá naquele livro, a gente não sabe o nome desse cidadão ainda corretamente, mas eu tô lendo o que está escrito. O nome dele é Sertilanges, tá? Então, mas enfim, ele tem aquele livro A Vida Intelectual, Seu Espírito, Suas Condições e Seus Métodos lá, né? E ele fala que nós não devíamos ter um autor de estimação, né? Porque aí a gente perde a chance e dá outro, para estimar outro autor. Mas cada um tem, né? O meu, eu leio com muita facilidade, realmente com muita facilidade, o John Stott. Então, para mim, ele se for pensar em teologia, né? Para mim, ele é o cara que eu consigo ler com mais facilidade, até porque eu gosto do jeito que ele escreve, da forma que ele escreve. Até parece que se ele escrever um livro e não colocar o nome dele, parece que se reconhece a forma da forma que ele escreveu, porque você acaba gostando, né? Mas você precisa muitas vezes voltar às raízes lá, né? Se eu definir o que eu quero, então, de leitura, imagina, você falou do Boyce, certo? Aí você tem que voltar lá para o Torrentini ou para o Charles Hodge. Então, imagina, para você falar algo sobre o Boyce, você tem que ler anteriormente os demais, né? Ou pelo menos fazer uma síntese, né, dos dois ali, para essa síntese talvez ela ser comparada ali, fazer uma comparação com o Boyce. Então, não é tão simples, né, a forma de você chegar e falar assim, poxa, eu entendi aquele livro ali, do que o autor está dizendo, por completo, que tem mais coisas a serem feitas. Mas não estou desanimando, tá? Na verdade, eu estou instigando a vocês, porque uma coisa muito gostosa é quando você começa a ler sobre algum assunto e você vê que alguém anteriormente já comentou sobre aquele assunto e o que ele comentou foi o que gerou o assunto que você está lendo, então você volta lá para aquele assunto para ver a raiz e aí você volta com mais propriedade para entender aquilo lá, né? Isso aí, por exemplo, quando você vai ler livros como Ler Livros, do Mortimer Adler, A Arte de Ler, do Emile Faguet lá, né? Ele também diz a mesma coisa. Volte lá para as raízes para entender o autor que você está lendo agora, né? Porque muitas vezes a gente fala sem propriedade do que realmente aquele autor pode nos dizer. Ô Fer, e agora uma opinião sua, todos esses livros que você leu, eu sei que tem muito mais para você estudar sobre o assunto, né, de leitura aí. Quais são os principais erros, agora entrando já mais, agora eu saí de uma pessoa que ela precisa desenvolver um hábito, agora eu estou entrando uma pessoa que já tem um hábito de leitura, como eu. Quais são os principais erros que nós, leitores, cometemos? Porque às vezes eu fico naquela, às vezes eu conversei com você, assisti alguns caras falando sobre leitura, viu o Olavo falando sobre leitura, né, viu o Jonas falando sobre leitura. Quais erros você acha que a gente às vezes comete em nossas leituras para não ter uma boa leitura? Lembrando, boa leitura não é eu conseguir ler 100 páginas em 10 minutos. Boa leitura é eu entender 2 parágrafos muito bem do que eu estou lendo. Certo? Então, qual é esse erro que cometemos? Tipo, quais erros você acha que a gente comete para não ter uma boa leitura? Vamos já então partir da pessoa que já tem, por exemplo, um hábito, tá? de leitura. Eu estou falando pelos livros de como aprender a ler que eu li e o que eles dizem em comum. Eu tentei fazer, como eu disse, pegar os pontos em comum desses livros e tentar ver, falar assim, olha, o livro X fala sobre isso, o livro Y também fala. Então eu creio que o terceiro livro vai ele falar. Então o terceiro livro falava daquele mesmo assunto. Então eu falei, eu entendia como aquilo lá meio que universal para esse tipo de estudo, de como ler livros.
ele fala muitas vezes que a gente não respeita as pontuações. Ponto. Não respeitamos as pontuações e não respeitamos muitas vezes as palavras reservadas. Por exemplo, lembra que eu disse para você no início aí de Êxodo 32, que eles adoravam ao Senhor, e isso já feito o bezerro de ouro ali, e a palavra Senhor está em maiúsculo, né? Então a gente sabe que a palavra ali em maiúsculo significa o nosso Deus, Deus de Israel. Então quer dizer que você não captou ali a ideia pensando que trocou o Deus de Israel por esse Deus bezerro de ouro. Não, na verdade ali é o culto. Ele está falando sobre o culto, que o culto está sendo de maneira errada. E necessariamente, se você for pensar em toda essa questão, está voltando lá para o segundo mandamento, né? Não parar sobre ti nem imagem nem escultura, mas é porque ali está falando de como é a adoração correta. Entende? Então, muitas vezes a gente não presta atenção nas pontuações. Então, vírgula diz muito, né? As pontuações de exclamação, o que cada ali, a frase, a oração, ela não pode dizer, você tem que muitas vezes realmente entender ali as pontuações que são colocadas. Por exemplo, livro de poesia, se você lê ele sem a pontuação correta, você perde a cadência do autor, né? Pensa como uma música. A música tem suas partes fortes, né? Suas partes mais baixas, né? A cadência de toda a música, assim também é um livro de poesia, por exemplo, né? Então, muitas vezes, você lê sem as pontuações, você perde aquilo que o autor queria passar. O segundo ponto, que eu pude verificar nos livros, é que nós lemos sem a escrita. Isso não pode ocorrer. Sem escrever. Então, por exemplo, você chega num ponto que você lê um texto, por exemplo, esses 2 parágrafos. Se você for colocar isso num papel, eles dizem para você colocar com suas próprias palavras, e não necessariamente ter a mesma quantidade de linhas que você leu. A gente tem um grande problema de muitas vezes querer replicar aquele que o autor falou, né? Mas não, o que você entendeu? Então, eu entendi sobre isso, do capítulo 1, do versículo tal, até o versículo, pensando aqui na Bíblia, né? Então, do capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 15, eu entendi isso, certo? É o primeiro ponto, você chegar na ideia. Eu vou citar a questão até do próprio Mortimer Adler. Ele fala um negócio que eu acho interessante a gente citar, que talvez, até anotei aqui, mas para que a gente possa só pensar na questão de como a gente erra e como é simples, talvez, a nossa correção. Por exemplo, a gente não, como eu disse no início, não entende o autor. Não sabe quem é o autor. Ali, só saber o autor já diria muita coisa. Nós não sabemos que tipo de livro nós estamos lendo. É um livro de romance, é didático, ele é um livro de autoajuda, de autoconhecimento, ele é um livro na área de humanas, na área de exata. Então você tem que, para cada tipo de áreas, é uma forma de leitura, certo? Você tem que montar então a estrutura do livro, certo? Então, exponha ali as partes que você entendeu, ordene as partes que você entendeu no papel, escrevendo mesmo no papel. Você já consegue tirar muita coisa dali. Então, ali você está vendo a estrutura do livro, né? No seminário que nós temos aqui, a gente viu um livro Kevin DeYoung, lá, Os 10 Mandamentos. Nós vimos que em todos os capítulos, eu não sei se foi isso a ideia do Kevin DeYoung, mas em todos os capítulos existem as perguntas básicas. O que, como, quando e quem ou qual. Né? Então vai falar sobre o segundo mandamento. O que o segundo mandamento diz. Entendeu? Então essas perguntas que você deveria fazer. Né? Lembra do como, o que, por que e quando. E quem. Né? Essas são as perguntas básicas que você tem que fazer. E eles dizem que nós não fazemos essas perguntas básicas para o texto. Então, o que há em comum entre eles, então, para a gente entender? Nós não lemos os livros com as pontuações corretas, nós não lemos sem escrever, e nós não conseguimos tirar síntese, que é o que eu entendi do livro, ou o que eu entendi daquela parte que eu li. É isso, basicamente, dos 3. Tem mais pontos em comum, né? Mas a gente vai estender muito. Mas esses pontos aí eu vi que realmente são os pontos que eles têm em comum. Nós vemos até culto normal, e às vezes você percebe
Eu vejo até eu vi quando eu fui estudar teologia e quando eu me deparei com a, gra, com a gramática hebraica, né, que você tem que Uhum. estudar toda aquela gramática, eu falei, e toda a minha classe estava com dificuldade. Eu parei, fui analisar, falei, gente, a gente não conhece nem a gramática da língua portuguesa. Quem dirá eu consegui entender a hebraica. E foi quando eu comecei a querer estudar um pouco mais sobre a língua portuguesa. Preciso progredir muito. E quando eu me deparei com o Trivium, né, o Quadrivium, Uhum. e muito interessante o Trivium aqui da doutora, que ela também trabalha o português, não o inglês, enfim. E eu li uma boa parte, mas não li ele todo. E ali foi quando eu comecei a perceber, quando ela fala sobre uma boa leitura, ela fala do latim também e tal, mas de nós sabermos ler corretamente a língua. Inclusive os Uhum. pontos, né? A interrogação, por exemplo, quando, aí voltando ao culto, quando a pessoa vai ler um texto bíblico e tem uma interrogação, ela passa batido. E, Uhum. nossa, a interrogação fica sem sentido. Tem um ponto final, né, sem as aspas, né, ou quando tem as letras maiúsculas, eu sou, né, quando você lê de forma diferente, dá um sentido diferente. Então Sim, imagine sim. nós lendo um livro e passando batido no ponto final, né, nas vírgulas, né, nossa, a vírgula é terrível. Vírgula eu tive que aprender urgentemente quando eu comecei a estudar, porque Uhum. às vezes, na leitura bíblica a minha mudou respeitando as vírgulas, só para vocês Exato. terem ideia. Não precisei nem de um livro de hermenêutica. Não, só respeitando as vírgulas já mudou minha É. compreensão dos textos bíblicos. Parece, quando a gente não respeita essas pontuações, parece o Chaves lendo, né? O Chaves, né, se não respeita as pontuações, aí, né? Seus belos olhos, ele fala cebolas e alhos, né? Então não tem. Se você não consegue respeitar essas coisas aí, que são mínimas, né? Que a gente aprende aí no dia a dia, fica difícil realmente a leitura, a absorção, né? Pessoal, pode mandar pergunta, pode ficarem à vontade. Temos um bom tempo aí. Agora, Fer, eu sei Sim, que é só inverter os polos, né? sim. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, já caminhando para o final, como conseguimos desenvolver um jeito melhor de ler, de absorver, ler mesmo de forma saudável. Como podemos absorver? Claro que quem é lógico, é esperto, vai pegar as falhas e falar, opa, vamos inverter. Uhum. Né? Vou pegar o que eu estou pecando ali, que o Fer falou, e vou inverter e eu já vou ter uma melhora. Mas eu sei que o Fer tem mais algumas coisas a acrescentar, e eu sei que até muitas coisas que o Fer vai falar aqui será um gancho com a próxima live, né? Fiquem atentos, vou até pôr no story aqui uma votação, mas eu sei que vai ser unânime. Eu vou fazer uma próxima live com o Fer falando de métodos de leitura, poderia Uhum. dizer, Fer? Claro, Tem sim. vários métodos de leitura. Claro, se o Fer aceitar, mas aqui, Fer, como que podemos desenvolver uma leitura melhor? Como podemos ler melhor, absorver melhor, entender melhor? Tá. Bom, primeiro é tudo que nós havíamos falado antes, né? Então, você criar esse hábito, desenvolver esse hábito, tem coisas bem simples que você pode adotar para criar esses hábitos. Você precisa saber o motivo da sua leitura, que essa é a recompensa, né? Saber que nós temos um objetivo para chegar ali até o final da leitura, você realmente precisa saber por que estou lendo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você não definir os livros que você vai ler qualquer um. Né? Tem uma frase bem conhecida daquele livro da Alice no País Maravilha, até passado no filme. A Alice chega pro gato, aí o gato, aliás, pergunta para Alice, onde você vai? Ela falou, não sei, eu tô perdida. Aí ele fala assim, então, para quem tá perdido, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então, se você não tem a estrutura ali do que você quer, definir o que você quer, você já vai perder muito. Você vai ler muito sem foco, tá? Eu vi uma história uma vez que para você ser um intelectual, né, no sentido aí de você ler bastante livros, você teria um intelectual júnior.
seria mais ou menos em torno de 90 livros por ano. Gente, até a questão dos valores do livro no Brasil, talvez você não consiga ter 90 livros no ano, né? Mas eu também não acredito nesses números, porque esses números muitas vezes você vai encontrar uma pessoa que leu pouco, mas é muito mais instruída do que aquela que leu uma biblioteca por inteiro. Porque a diferença da inteligência é você usar as suas informações, que elas se tornem conhecimento, e esse conhecimento se torna então inteligência quando você associa as suas informações e você aplica. Isso é inteligência. Então, muitas vezes a pessoa é inteligente porque tem pouco conhecimento, ou conhecimento em uma coisa única, e com muito conhecimento acaba sendo até mais inteligente do que isso. E claro... Ô, Fer, aproveitando o gancho, é inevitável, quem tem um hábito de leitura, ele vira um intelectual? É inevitável ou não? Ele começa a se comportar como tal, né? Não estou dizendo que ele vira, mas ele almeja. Muitas vezes, eu acho que quem lê, ele não no sentido que a gente vê de um intelectual daquele cara áspero, aquele cara árido, né? Muitas vezes uma área cinza. Não é isso não. Muitas vezes se dedicar àquilo que gosta, de ler, enfim, de ter uma vida voltada no meio dos livros. Talvez ele tenha isso sim. Eu vejo muita gente enveredando esse caminho quando começa a leitura. Então, se isso é um estímulo de ser um intelectual, vá longe, né? Então, definindo aí, eu queria que você realmente definisse um objetivo. E o objetivo seu tem que ser bem simples, tem que ser específico, tem que ser mensurável, certo? Tem que ser atingível, realista e tem que ter um tempo determinado. Isso aí é para você arranjar o seu objetivo. Por exemplo, eu quero ler sobre Agostinho. Tá, beleza. Mas Agostinho é um monstro. O que você quer ler sobre Agostinho, né? Então eu estou falando para você ser mais específico. Então por isso que eu falei do primeiro ponto, ser mais específico no seu objetivo. Não, eu quero ler sobre a epistemologia em Agostinho, a teoria do conhecimento em Agostinho, como as coisas são conhecidas, né? Ou porquê, ou quando as coisas são conhecidas, como eu conheço as coisas, ou como eu conheço a mim mesmo, né? Uma coisa um pouco mais interna, em Agostinho. Aí você já está sendo mais específico, certo? Então você já tem ali, por exemplo, o que o objetivo seu é entender sobre a epistemologia de Agostinho. Aí se define um tempo. Então já foi específica, agora tem que ser mensurável, certo? Então eu mensuro que eu quero ler os livros que eu preciso chegar até esse ponto de epistemologia de Agostinho. Então aí inicialmente eu vou ler, por exemplo, eu precisava para ler, e eu quero realmente, a um ponto que eu quero chegar, que é a questão da teoria do conhecimento, principalmente em um cara chamado Drebsky, né? O nome dele é bem complicado, mas sobre a filosofia da informação em Drebsky. Eu quero ler sobre esse cara. Então eu já defini o plano que eu preciso ler, porque isso tem outras coisas para que eu pudesse chegar, enfim, no próprio Drebsky, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Pensando em Agostinho, epistemologia, aí você tem que saber, você conseguiu compreender como ler? Você agora aprendeu como ler um livro de filosofia? Porque eu quero ler filosofia. Ou aprendeu como ler um livro de teologia? Por exemplo, se eu vou pensar em teologia, como que eu posso ler o livro de Salmos sem saber o contexto de Salmos? Né? Lembrando que você tem Salmos ali, dependendo de alguns escritores que você lê, Salmos do versículo do capítulo mais antigo ao mais atual tem em torno de 1.500 anos. De um versículo para outro, de um capítulo para outro. Então são 1.500 anos de história. Então, como que você vai tentar entender aquilo lá? Definiu isso, você vai começar então a definir as suas raízes. Se eu quero Agostinho, quem que eu vou ter que ler antes de Agostinho? Se Agostinho é um neoplatônico, logo eu vou ter que ler Platão. Né? Então, olha que eu vou ter que regredir um pouco. Regredir não, voltar a regredir, tá? Aquela sensação de rebaixar, não. Eu vou ter que voltar algumas raízes aí em Platão. Então, define o seu objetivo e traça as suas metas até chegar a esse objetivo. Esse aí é o estímulo. É o estímulo que eu falei lá no início, para criar o hábito. Né? Então, você vai criando
toda essa estrutura, marca no papel, coloca na parede do seu quarto, em um local visível, para que você tenha... Não adianta falar que você vai anotar aqui, não anota, não funciona. Não funciona. Memória fotográfica, memória fotográfica. Dizem que o ser humano é um ser basicamente que esquece. E quem cunhou essa frase, a gente esqueceu quem é. Mas é verdade. O ser humano é um ser que esquece. Então, pega um aplicativo no celular que está na sua mão sempre aí, anota o que você quer, onde você quer chegar, o objetivo que você quer chegar, e vai traçando as suas metas até chegar ao seu objetivo de leitura, né? Ô, Fer, eu acho que até na teologia tem muito esse erro, né? Eu já vi muitos, talvez alguns não conheçam, mas só para contextualizar, muitos falam, nossa, eu sou calvinista, né? Que é uma doutrina aí teológica, sou calvinista. Só que as pessoas só leram outros falando sobre Calvino, ou sobre sua teologia, não leu Calvino. Instituta, por exemplo, as institutas. Aí quando você se depara com Calvino, você vai ver que você vai ter que voltar num camarada aí, que é o que o Fer acabou de citar. Você vai ter que entender Agostinho, né? Lutero, mano, não tem como fugir de Agostinho. E por aí vai. Então, quando eu percebi essa volta nas raízes dos caras, falando, por isso que ele falou isso, ele pensava assim, desenvolveu isso, desenvolveu a partir disso. Exato. Agora eu entendi. Por exemplo, até nós, né? Por Calvino, só para complementar o que você citou de Calvino, você não consegue entender o conceito de graça em Calvino na sua plenitude se você não entrar no conceito de graça de Agostinho. Você não vai conseguir entender. Ele escreveu um livro sobre graça, então não é simples assim. Dizem que em um determinado momento o Calvino falou: olha, Agostinho é todo nosso. Isso é uma ideia, né? Então. E até nós, né? Tomara a Deus aí, se a gente for escrever um livro, algum tratado, alguma coisa assim, as pessoas vão ler nós e vai ter que ler também quem a gente está lendo. Quais são as nossas referências para entender melhor nosso pensamento. Exato. Então, aí a pergunta aí é uma pergunta bem filosófica. Quais são as nossas referências? Caraca. Não, já parou para pensar nisso? Quais são as nossas referências para tudo, né? Porque muitas vezes a gente pensa em livro, mas você não é um ser só simplesmente que lê. É um ser que pensa. Então, quais são as suas referências de pensamento? Quais são as suas referências do ouvido? O que você ouve? Né? E isso conta muito, porque se a leitura, até no livro lá, o Trivium, né, como você comentou, diz que os primeiros três, né, a gramática, a retórica e a lógica, são artes intransitivas, que é do agente para o agente mesmo, né? Legal. Por exemplo, a arte transitiva é aquilo que você faz, por exemplo, um marceneiro, né? Ele vai ali, vai planar a madeira, tudo mais, e vai entregar isso a alguém. Mas quando você lê, é uma arte intransitiva. Começa no agente que sou eu e termina muitas vezes no agente que sou eu. Então, quais são as referências? O que eu estou lendo, né? Muitas vezes isso acaba sendo... como que a Bíblia fala? Um ser completo. Então, um ser completo, aquilo que eu estou lendo acaba sendo refletido nas minhas ações. Né? E isso é até interessante para novos tipos de leitura. Por exemplo, eu estou pensando muito ultimamente, andando com meu cunhado, com a minha irmã, com a minha esposa, a gente pensa muito em empreendedorismo, por exemplo. Então, quais são os livros que eu preciso ler para saber sobre empreendedorismo? Aí imagina se você tem, na paciência, como nós falamos para o Agnaldo lá, 15 minutos por dia. Em um ano, você está lendo um livro sobre empreendedorismo. Posso afirmar com toda a certeza. Leu com qualidade? Em um ano, o Agnaldo lendo o livro de empreendedorismo, no mínimo vai saber bastante sobre empreendedorismo. Se não, vai virar um empreendedor. Né? Entende? Então, tipo assim, o que eu leio, o que eu absorvo, né? Ele vai mudar toda a minha estrutura. Né? Tem uma citação que agora eu não lembro de quem é, tá? Eu sou muito bom para decorar também, mas é a questão assim, que você pode ser uma pessoa melhor ou pior do que você é hoje, daqui 5 anos. O que vai determinar isso é os livros que você lê e os amigos que você tem. Então, a leitura, até respondendo aquela pergunta se você é importante, né,
tem uma resposta também agora. Isso é muito profundo, até pelo fato de lermos a Bíblia, né? Não só vê-la sendo pregada ou ouvi-la, mas lê-la, né? Ler ela também, pelo fato de a nossa leitura nos influenciar, somos seres influenciáveis, né? Não tem como, por exemplo, eu converso com as pessoas, às vezes eu pergunto muito o que elas leem, né? Seus autores, às vezes ela está com o livro, eu já vou ali no livro ver que ela está lendo. Eu gosto muito de fuçar na bibliografia dos livros também, porque eu vou ler o autor, quero conhecer quem que ele leu para e vendo o que as pessoas leem, eu já consigo perceber alguns tipos de pensamentos, opiniões. Sim. Falar, opa, porque ele leu tal, fulano, pensa assim. Às vezes são pessoas ingênuas, às vezes acreditam só ouve, né, outros, ou tá com aquele pensamento, e às vezes a mídia joga muitas opiniões em cima de nós e achamos que estamos certos. E também tem aqueles caras que eles têm boas leituras, foi muito corrigido nisso no começo, mas não lê o avesso, né? Não lê o cara que tem uma opinião avessa, tipo, nossa, eu sou desse cara, gostei dessa opinião, né? Gostei muito, mas aí parece que as pessoas têm um medo, né, de ler o avesso. Falo dos dois lados. Se você entrar, você vai lá ler um cara mais conservador, né? Enfim, aí o conservador fica com medo de ler o cara que é mais liberal, mais... Fala, não, mas... E às vezes a gente não lê os dois lados e nem sabe, né? Então, às vezes taxamos, vamos falar politicamente, fulano de conservador não tem nada. Às vezes taxamos ciclano de liberal não tem nada. Liberal não tem nada, E isso aí é porque muitas vezes a gente, abstraindo um pouco aqui a ideia, a leitura não é só de livro, né? A leitura é daquilo da sua cosmovisão, né? De como você enxerga o mundo, né? Então, isso... por exemplo, reflete na sua leitura, naquilo que você acredita como livro, dos temas do livro, mas a sua cosmovisão reflete isso. Então, se você é uma pessoa mais espiritual, mais contemplativa, você vai procurar livros necessariamente nessa linha. Não, mas se uma pessoa um pouco mais materialista, mais pé no chão, então as suas leituras geralmente serão voltadas para isso. Então, é aquele negócio, né? Ninguém lê sem pressuposto, ninguém age sem pressuposto. Tudo que nós fazemos há um pressuposto, né? Então, a leitura, ela é muito mais do que só ler livros, né? Toda uma cosmovisão. Legal. Então, consequentemente, Fer, não conseguimos ter leituras neutras? Não. A neutralidade, eu acho assim, eu não posso afirmar, né, porque até a própria disciplina, né, de filosofia que eu leio, a gente não pode se afirmar tudo, mas no fim, no fundinho lá, no fundo do coração, eu afirmo, não dá para ler sem pressupostos, né. Uma ideia desse pressuposto seria, por exemplo, uma leitura, quem diz isso muito, se você for ler, são as pessoas que acreditam que você é uma tábua rasa, né? As outras coisas que em volta te influenciam, não? E você pode, quase que um pelágio, né? Quase uma ideia pelagiana. Eu posso ler sem ler alguma coisa ou falar de alguma coisa neutro, sem medo de errar. Não, isso não. Eu creio que é impossível. Sempre você vai ter um pressuposto. A sua vontade é o seu pressuposto, né? Então. Tem como. Não tem como. Dá um aviso aí pra gente, aí para algumas pessoas que não sabem, do evento que vai ter, sobre leitura. Sim. Bacana. Tá. Então, dia 4 e 5, na Igreja Jesus Cristo é a Resposta, ali no bairro Continental, na rua Calabrese, João Calabrese, alguma coisa Calabrese. Mas se você procurar Jesus Cristo é a Resposta, Marília, vai te indicar. Outra referência, ali a Terceira Batista, né? 2 ruas abaixo da Terceira Batista, uma igreja de esquina. Nós vamos ter ali o estudo como vocação. Então será no dia 4 e 5. Então no dia 4 eu vou tratar somente sobre hábitos, tá bom? Somente sobre hábitos, como nós criamos hábitos, como nós... E o hábito aqui para tudo, né? Para academia, para uma leitura, enfim, hábitos em geral.
E no dia 5, na terça-feira, nós vamos falar sobre a leitura. É claro que vai ser ali são os fundamentos da leitura, né? São uma pequena introdução, tanto na questão do hábito quanto na questão da leitura, mas isso na verdade, como que eu posso dizer? Eu estou tentando jogar um mel aí para você, para que você venha fazer o curso, que é um curso já um pouco mais elaborado, com mais horas, né? O curso de leitura. A gente vai participar aí de como ler livros de ficção, livro de poesia, enfim, todos esses livros que a gente tem aí, os títulos, né? As opções literárias, a gente tentar chegar ali numa ideia de como ler esses livros. Então, esse é um curso que eu estou preparando já para o próximo mês, possivelmente mês 5, né? Aliás, não próximo abril, mas no mês 5. E esse dia 4 e dia 5 de abril é só aí uma introdução a esse curso maior de leitura e também de hábitos. O pastor não entrou agora. Veio só depois do louvor, cara. Só veio tomar Então esse evento que vai ter, Fer, como só vai ser uma degustação, né? Se você Exato, uma degustação. Comer o prato como um todo, vai ser lá pro mês 5. Isso. Aí também vou tentar não, vai ser apostilado. As aulas serão também gravadas. Você precisa dessas aulas online, então as aulas serão gravadas também. E lá no dia a gente vai passar os valores, também coisa bem acessível, nada de extremamente caro, mas a ideia principal é que a gente consiga criar mais leitores, né? E leitores com qualidade. Não temos mais nenhuma pergunta. Queria agradecer todos desde já que participaram. Aqui aprendemos algumas coisas que número não quer dizer qualidade, né? E não só na leitura, mas na leitura também. Né? Às vezes fala, nossa, você leu 50 livros, eu leio só 10 no ano. Cara, às vezes você absorveu, às vezes não, provavelmente você absorveu bem melhor do que o cara que leu 50. Ah, não tem pessoa que lê 50 livros e absorve de forma saudável? Tem, mas não foquemos nisso, né? Nossa, cada ano eu preciso ler 10 livros a mais. Não, vamos aprender a ler melhor, né? Extrair melhor, aprender sobre os autores. Eu aprendi muito na livraria, porque eu tive que aprender sobre os autores, para que eu consiga pegar a ideia do cara e pelos títulos, né, eu consigo sacar um pouco que ele vai trabalhar, falar, mas eu preciso conhecer os autores, conhecer o tipo de literatura que ele está escrevendo, né? Eu puxo a minha orelha direto e falo, mano, tem que anotar, pega um negócio para anotar, anota, né? Faz um resumo. E eu fazia muito isso na faculdade, que eles davam uma série inteira na faculdade de teologia e dava as leituras, depois no final eles falavam, dá um resumo aí 2 páginas que você leu. Eu falava, caraca, pra que isso? E hoje faz todo sentido. Faz todo sentido. Então vamos procurar anotar melhor, pessoal. Vamos aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa, respeitar pontuações, né? Aprender mais sobre os autores, tipos de literatura. Se você já é fique atento nas referências que o seu autor favorito tem, busque ler também essas referências, autores. Não esqueça das notas de rodapé. Isso, né? E algo besta que eu não prestava atenção é bibliografia. E quando eu fui fazer o meu TCC, eu comecei a Tá fazendo algum barulho, Juan? Tô te ouvindo. Agora eu vou eu acho que isso deve ser o fone, tá fazendo? Dá pra te ouvir. Tenta usar o áudio do próprio computador mesmo.